Já que Deus não existe, tudo é permitido. E já que tudo é permitido, um padre veio falar com ele para aplaudi-lo. E para a surpresa dele, o padre disse: eu concordo com tudo que você falou. Sponville vira e diz: mas como você pode concordar se eu disse que sou ateu, que eu não acredito em Deus? E o padre disse: você sabe, no final das contas, isso tem tão pouca importância. A segunda história que eu acrescento a essa é a história de dois judeus que, conversando até altas horas da noite, concluem que Deus não existe. No dia seguinte, um acorda, procura o outro, não encontra o outro, vai até o jardim e vê o outro fazendo as suas rezas matinais. Ele pergunta: escuta aqui, nós ficamos até as 3 horas da manhã para concluir que Deus não existia, o que é que você está fazendo? E o outro responde: e o que Deus tem a ver com isso? Ora, meus amigos, essas duas histórias são muito interessantes, porque na verdade a proposta de Sponville, com a qual eu comungo amplamente, é a de que acreditar ou não acreditar em Deus é um problema complexo demais. Mas que, acreditando ou não acreditando em Deus, todos nós compartilhamos certos valores, todos nós pertencemos a uma certa comunidade, todos nós temos uma certa intuição do que é aceitável e do que não é aceitável, todos nós educamos o nosso filho para não roubar, não matar, não violar, não fazer dano ao outro. Todos nós, de uma certa maneira, temos um monte de intuições, consequência de valores que aprendemos, e que são valores absolutamente inscritos nesta tal civilização judaico-cristã. E que podemos perfeitamente ser cristãos e ateus ao mesmo tempo. E mais do que isso, é perfeitamente possível que sejamos absolutamente admiradores das reflexões do Cristo, sem necessariamente ter que tomá-lo como Deus. É perfeitamente possível que sejamos absolutamente fiéis, de fidelidade e não de fé, fiéis aos valores judaico-cristãos, sem ter a menor convicção da existência de um Deus transcendente e criador do mundo a partir do nada. E, portanto, eu gostaria de terminar a minha aula com uma reflexão do Dalai Lama. Um rapaz francês chegou para o Dalai Lama e disse: senhor, eu gostaria de me tornar budista. O que eu preciso para me tornar budista? E o Dalai Lama olhou para o rapaz e disse: mas por que você quer se tornar budista? Na França você tem o cristianismo, e o cristianismo é muito legal. O cristianismo é fascinante. O cristianismo oferecerá a você tantas coisas que permitirão a você uma vida absolutamente digna e valorizada. Por que buscar o budismo? Ora, como interpretar isso?
Eu naturalmente vejo muito mal, eu absolutamente não entra na minha cabeça o Papa Bento XVI diante de um jovem oriental querendo se tornar cristão. E o Papa dizendo: "Oh, você tem o budismo? É muito legal o budismo." É claro que o budismo é uma religião sem Deus e, portanto, para quem é ateu, é cômodo o budismo. Mas é muito importante que você entenda o que Sponville está tentando ensinar. Afinal de contas, de fato, quando você é fiel a uma comunidade da qual você participa, porque nela nasceu e nela está inscrito, querendo ou não, o fato de acreditar ou não acreditar em Deus, de fato, passa a ser uma questão menor, quase que uma questão irrelevante. Ora, eu realmente imagino que nunca mais a filosofia vai propor uma prova da demonstração da existência de Deus aos moldes de Anselmo, Descartes, Leibniz, Tomás de Aquino, Voltaire, etc. Nunca mais. Mas eu estou absolutamente convencido que a filosofia nunca deixará de falar em valores. A filosofia sempre mostrará que os valores são aprendidos no mundo. A filosofia sempre mostrará que os valores são historicamente construídos. A filosofia sempre mostrará que no lugar de valores absolutos, os valores são dados da cultura e que existem de fato como critérios existenciais. A filosofia sempre perderá muito tempo para mostrar que, querendo nós ou não, precisamos de critérios para viver. Querendo nós ou não, por mais nietzschianos que sejamos, entre 2 ou 3 vidas possíveis, temos que escolher alguma, e algum critério vamos ter que escolher para definir a vida de carne e osso. E evidentemente que isso sempre pressuporá algum tipo de fidelidade com a comunidade a que pertencemos, com a cultura a que pertencemos, com o mundo em que estamos inscritos. Eu tenho a nítida sensação de que talvez, se Deus for entendido por aí, ele se aproximará mais do que está por vir a respeito de reflexão sobre Deus, do que tudo o que dissemos para chegar até aqui. A história da ideia de Deus não acaba nessa aula, mas essa aula faz parte da história da ideia de Deus. O homem continuará falando sobre Deus enquanto houver homem. Se há um Deus transcendente e criador, se o Deus é imanente ao universo, se o Deus é o próprio homem, se o Deus é o olho do porco, se o Deus é a inteligência superior que organiza seres a finalidades, se Deus deveria ter impedido Auschwitz ou não, se o mal absoluto coloca em xeque a existência de Deus, tudo isso o homem continuará pensando. Mas o fato é que Deus importa muito, porque o homem vive, e Deus continuará sendo e sempre será uma enorme fonte de critérios para que o homem possa continuar vivendo. De uma certa maneira, Dostoiévski, aqui é a minha frase final, Dostoiévski resumiu tudo. Já que Deus não existe, tudo é permitido. E já que tudo é permitido, a vida não tem sentido. E já que a vida não tem sentido, acaba de se tornar impossível viver. Era o que eu tinha para dizer. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.